Então, gente, como eu havia dito na aula passada, a gente hoje vai trabalhar as revisões dos assuntos para a próxima prova, que será a próxima semana, certo? Então, os assuntos que a gente vai trabalhar são a tensão normal na flexão, o momento fletor, torção e tensão do desalhamento por torção. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é relembrar aqui as equações e as tabelas e fazer alguns exercícios, 4 exercícios para a prova. Então, primeiro aqui, na tensão normal, a gente tem essa tabela, onde a gente tem o momento de inércia e o momento resistente para essas seções quadrada, retangular, triangular, circular e circular vazado. Então, lembrando que a gente vai trabalhar com os momentos resistentes, então a segunda coluna. E aí a gente tem a tensão em X vai ser igual a o momento sobre o momento resistente, certo? Então, vai depender muito do sentido da nossa geometria. Então, por exemplo, aqui eu tenho essa figura, né, esse retângulo, e aí, na verdade, um paralelepípedo. E aí, a seção que eu estou escolhendo é essa seção verde, e aí, no caso, a seção da largura, na verdade, o comprimento da minha seção, o B, né, a base, está em X e a altura está em Y, tá? Então, essas são as minhas coordenadas definidas em relação a essa base. Mas, por exemplo, poderia escolher, ao invés de escolher essa seção, eu poderia escolher essa daqui da frente. E aí eu teria essa seção aqui, e aí eu teria o X para cá e o Y para cá, certo? Então, vai depender da seção que eu quero pegar e onde ela vai se localizar o meu eixo, vai localizar o meu eixo X e o meu eixo Y. Mas lembrando sempre, né, que tensão aqui no caso vai ser sempre o esforço e no caso aqui seria o momento e sobre o momento resistente. Então, o que a gente tem que fazer? Então, a gente tem que encontrar os esforços cortantes e os momentos flexores. E aí, para a gente fazer isso, a gente tem que seguir essas etapas. Primeiro, encontrar as reações nos apoios. E depois das reações, a gente vai definir o esforço cortante, que é Q, e depois o momento, né, que é o M. E aí, para cada seção da viga. Então, cada seção da viga, por quê? Porque a gente vai trabalhar em relação a seções para cada tensão, na verdade, desculpa, para cada força sendo aplicada à viga. Então, se a gente tem, por exemplo, 2 forças sendo aplicadas, então a gente vai separar a nossa viga em 3 seções. Se a gente tem 4 forças sendo aplicadas, a gente vai trabalhar com a viga em 5 seções. E por aí vai, tá? A gente tem aqui o nosso exercício 1, onde a gente vai encontrar o esforço cortante para cada seção e o momento cortante, o momento fletor, desculpa, para cada seção, certo? Então, a gente começa primeiro encontrando as reações, né? Então, a gente tem a reação RA e a reação RB, né? Então, vamos fazer o somatório para tentar encontrar RA e RB. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Então, a gente tem o RA e o RB. Então, vamos encontrar fazendo somatório das forças em Y igual a 0. Então, RA menos 5 kg menos 8 kg mais RB é igual a 0. Então, RA mais RB vai ser igual a 8 com 5
vai dar menos 13, passando pro lado vai dar 13 kg. Então, RA é igual a 13 kg menos RB, certo? E aí, pra gente achar RB, a gente tem que fazer o somatório dos momentos, né? Então, o somatório dos momentos em relação a A tem que ser igual a 0. Então, vamos aqui pra cima. Então, menos 5 kg vezes 1, menos 8 kg vezes 2, mais RB vezes 4. Isso tem que ser igual. Isso aqui tem que ser igual a 0, né? Então, vai ficar menos 5, menos 16, mais 4RB igual a 0. Então, menos 5 kg e 16 kg. Então, menos 5 com 16 dá menos 21. Então, passar para o outro lado, vai ficar positivo. Então, vai ficar 4RB igual a 21 kg. Então, RB vai ser igual a 21 kg dividido por 4. Então, 21 dividido por 4 vai dar 5,25 kN. Então, nosso RB a gente achou. Então, nosso RA vai ser igual a 13 kg menos 5,25 kg. Então, nosso RA vai ser 7,75 kg. Deixa eu apagar aqui. 7,75 kN é o nosso RA. Então, a gente tem RA e RB, certo? Então, agora vamos separar a nossa barrinha nas seções. Então, a gente pode pegar aqui. Não. Então, a gente pode pegar aqui. Então, vamos pegar a nossa barra e separar em seções. Então, a gente tem... Vou botar para o outro lado, para outra folha, fica mais fácil. Então, a gente vai ter... Vou colocar uma linha aqui, né, que fica mais fácil. Então, a gente vai ter o nosso RA para cima, que é 7,75 kg. Aí a gente tem 5 kg para baixo, 8 kg para baixo, e a gente tem o B, que é 5,25 kg, tá? Então, vou colocar aqui nosso X. E aí, vou separar a nossa seção aqui, pra cá e pra cá. Então, a gente vai ter de 0 a 1, a 2 e a 4. Nossos tamanhos, né? Então, o que a gente tem que fazer? Seção 1. Então, vou botar aqui. Seção 1. Então, entre x, 0 e 1, o que a gente tem? A gente tem só a força de 7,75 kg para cima, certo? Lembrando que a gente não vai contar com 1, certo? Então, é tipo um número um pouco antes de 1, então tipo 0,99, tá? Metro. Então, a gente vai ter só a força de RA. Então, a gente tem nosso Q positivo de 7,75 kN.
certo? E aí o nosso momento vai ser o quê? Vai ser, tá girando no sentido horário, né? Então vai ser negativo, vezes essa força Q, vezes a nossa distância. Então qualquer valor de x. Então nosso momento é igual a menos 7,75 kg vezes o x qualquer que a gente quer. Então, se o x for igual a zero, o nosso momento é igual a zero. Se o x for igual a 1, que é o nosso máximo, então nosso momento vai ser igual a menos 7,75 kg, aí o momento, Newton por metro, certo? Então, vou fazer aqui, né, o desenho daquela nosso gráfico. Então, a gente tem entre 0 e 1, 2 e 4. E aí, o nosso momento, o que é que ele faz? Ele sai de 0 para menos, né? Então, ele sai de 0 e vai aumentando uma linha até menos 7,75 kg, certo? E aí agora vamos fazer para a seção 2. Então vai ser o que? Entre x igual a 1 e 2. A 2 a gente vai ter as forças de 7,75 e de 5 newtons. Então nosso Q vai ser igual a 7,75 kg menos o 5 kg. Então a gente tem 2,75 kN em Q, certo? E aí, qual vai ser o nosso momento? Nosso momento, a gente vai ter essas duas forças sendo aplicadas, né? Então, a gente tem 7,75 girando positivo, então, no sentido horário, então negativo, 7,75 kg vezes a nossa distância, né? Então, é x. E a gente tem o valor de 5 kN girando no sentido horário, então positivo, então mais o 5 kg. Só que aí agora a gente vai colocar a distância, que vai ser o nosso x, menos o tamanho, que é da seção 1, 0 para 1. Então é 1. Então x menos 1. Certo? Então, a gente tem o quê? Temos esse valor de momento, e aí agora a gente vai definir o x. Então, para x igual a 1, então nossa segunda parte vai zerar, então a gente só vai ficar com o momento igual a menos 7,75 kN, que é o que a gente espera, né? Porque tá aqui nesse ponto, certo? E para x igual a 2, a gente vai ter que calcular o momento. Então, nosso momento vai ser igual a menos 7,75 vezes 2, mais 5 kg, eita, aqui é quilo também, vezes 5 kg. Deixa eu apagar aqui, fica melhor. Arrumar aqui. Então, nosso momento vai ser igual a menos 7,75 vezes 2, mais... Ai, toda vez eu esqueço o quilo. Então, menos 7,75 kg vezes 2,
mais 5 kg. Então, 2 menos 1 vezes 1. Então, nosso momento vai ser igual a 7,75 vezes 2, dá 15, então é menos 15,5 kg mais 5 kg. Então, isso vai dar menos 10,5 kg. Então, o que significa? Que o nosso momento entre 1 e 2 aumentou de 7,75 para 10,5. Então, a gente continua aumentando aqui, ó. Então, não é na mesma angulação. Então, acho que é difícil, né? Peraí. Isso. Então, a gente saiu de 7,75. Ah, não, é uma angulação pequena, né? Porque a gente pula os 3 só. Então, deixa eu ver. Isso. Então, a gente vem pra cá, que é menos 10,5 kg. E aqui eu vou botar aqui no Newton metro. Certo? Então, a gente tem para a seção 1 e para a seção 2. E aí, agora, o que é que a gente pode fazer? A gente vai fazer da seção 2 para a seção 4, né? Então, a gente vai pular, por exemplo, se tivesse no meio do caminho, seção 3. Então, fazer mais uma folha. Aqui. Então, a seção 3, que é entre 2 e 4, certo? Então, a gente vai ter o quê? Entre o 2 e 4, a gente tem as forças, né? 7,75, 5 kg e 8 kg. Então, a gente tem que vai ser igual a 7,5 para cima, né? Então, 7,75 kg para cima, menos 5 kg, menos 8 kg. Certo? Então, nosso valor de Q vai ser negativo, né? Então, vai ser 7,75 menos 5 menos 8, vai dar menos 5,25 kN. E aí, para a gente achar o nosso momento. Então, o momento vai ser igual a nossa, aqui, ó. Então, a gente vai ter o menos 7,5 vezes a distância de x. Então, menos 7,75 kg vezes um x qualquer. Aí, o nosso 5 kN vai ser a nossa distância, menos o tamanhozinho que é entre o 5 e o A, que é 1. Então, vai ser mais 5 kg vezes nosso x menos o tamanho, que é 1. E aí, para o nosso 8, vai ser no mesmo sentido do 5 kg, né? Então, vai ser 8 kg vezes a distância do 8, o x menos a distância do 8 para o ponto A. Então, seria x menos 2. Então, mais 8 kg vezes x menos 2. Então, esse é o nosso cálculo do momento, certo? Então, para x igual a 2, a gente vai ter um momento, tá aqui, né? Menos 7,75 vezes 75 kg vezes 2, mais 5 kg vezes 2 menos 1,
1 e mais 8 quilos de 2 menos 2 é 0. Então, vezes 0. Então, nosso momento vai ser igual a 7,75 vezes 2 dá 15,5. Então, menos 15,5 mais 5. Então, isso é igual a menos 10,5 kN/m. Ou seja, o que a gente fez tá certo, porque a gente achou esse ponto aqui, né? Que é 10 menos 10,5. Então, nossas contas estão certinhas até agora. Então, x para 4. O nosso momento vai ser igual a menos 7,75 kg vezes a distância, que é 4, mais 5 kg vezes 4 menos 1 dá 3, mais 8 kg vezes 4 menos 2 dá 2. Então, nosso momento vai ser igual a 7,75 vezes 4, 31. Então, menos 31 kg. 5 vezes 3 dá 15. Então, 15 kg. Mais 8 vezes 2, 16 kg. Então, nosso momento vai ser igual a menos 31 mais 15 e mais 16, que é igual a 0. Então, o que significa isso? Que o nosso momento aqui, ó, entre 2 e 4, desceu completamente para 0. Então, veio para 0. Então, a gente tem aqui, ó, o nosso gráfico de momento formado. De momento fletor, certo? Então, aqui a gente voltou para 0. Então, a gente conseguiu calcular o momento fletor e fazer o desenho. Então, vamos para a próxima questão. Então, a próxima questão é basicamente a gente calcular, dimensionar, né, essa viga para uma tensão máxima de 15 megapascal. E aí, o que é que a gente tem que fazer? Primeiro, sempre o primeiro passo vai ser calcular as reações, certo? Então, a gente vai ter a reação em A e a reação em B, tá? Então, o somatório das nossas forças em Y tem que ser igual a 0. Então, a gente tem menos 100 kg mais RA mais RB menos 80 kg igual a 0. Então, nosso RA mais RB vai ser igual a 180 kg. Então, RA é igual a 180 kg menos RB. Então, a gente tem aqui as relações de A. Agora, a gente precisa encontrar, através do momento, a força de B. Então, o somatório do momento em relação a A tem que ser igual a 0. Então, a gente tem em A aqui, a gente tem os 100 kg girando no sentido anti-horário. Então, a gente tem mais 100 kg vezes a distância, que é 0,5 metro. Então, mais 100 kg vezes 0,5. Temos RB girando também no sentido horário, então vai ser RB vezes a distância em A, que é 2 metros, então, mais RB vezes 2 metros. E a gente tem 80 kg girando no sentido anti-horário, então vai ser negativo, então vai ser menos 80 kg vezes a distância, que é 2 mais meio. Então,
menos 80 kg vezes 2,5 igual a zero. Então, 100 kg vezes meio vai dar 50, mais 2RB, menos 80 vezes 2,5, que é 200. Quilo igual a zero. Então, 50 menos 250 vai dar menos 150, quando passa ao outro lado vai ficar mais. Então, vai ficar 2RB igual a 150 kg. Então, RB vai ser 150 dividido por 2. Então, é 75 kN. Então, nosso RB é 75 kN. Então, nosso RA vai ser 180 menos 75. Então, 180 menos 75 dá 105 kN. Então, a gente tem nosso RA e temos o nosso RB. Então, vamos, mais uma vez, separar por seções. Deixa eu já adicionar aqui uma folha. Ah, não, já está adicionada. Então, a gente vai separar por seção em cada força, né? Então, vou fazer o desenho aqui da barra. Então, eu tenho 100 aqui. Eu tenho o RA, que é 150, 105 aqui. Vou ter o, cadê? O 80 aqui. E um RB aqui de 75. Certo? E aí a gente tem aqui distâncias. Fazer o... Não. Fazer outra, nosso X, né? E aí a gente vai ter o nosso X vai vir até 0,5, depois 0,5 com 2, então vai ser 2,5 e aqui é 3. Pronto, então a gente tem o X de 0 a 0,5, depois 0,5 a 25 e 2,5 e 2,5 a 3. Então a gente vai ter 1, 2, 3 seções, certo? Então, para a seção 1, deixa eu botar aqui, vermelho. Então, seção 1. Nosso X vai de quanto? Vai de 0 a 0,5, certo? E aí, qual vai ser as nossas forças que a gente tem? Só 100. Então, nosso Q é igual a menos 100 kN, certo? E aí, o nosso momento? O momento vai ser igual a aí no caso ele está girando sentido horário, então positivo, então vai ser 100 kg vezes a distância qualquer, x, certo? Então para x igual a 0, nosso momento vai ser igual a 0 e para x igual a meio, o nosso momento vai ser igual a 50 kN. Então, se eu desenhar o nosso gráfico lá de momento fletor, então vou fazer aqui, né? Então, entre, cadê? 0,5, 2,5 e 3. Então, ele vai sair de 0 para 50 positivo. Então, ele vai sair de 0 e vai subir para 50. Então, esse ponto aqui
é 50 kg, certo? Então ele saiu do 0 para 50. E aí nossa seção 2. E aí a nossa seção 2, ele vai de um x 0,5 até 2,5. Tá? Então, nosso quê? Então, entre eles, a gente só tem negativo 100 kg e positivo 105. Então, a gente vai ter menos 100 kg e mais 105 kg. Então, nosso Q vai ser igual a 5 kN. E o nosso momento vai ser igual ao quê? A nosso 100 kg positivo vezes a distância. Então, 100 kg vezes o x. E o nosso 105 está negativo, vezes o x e a distância entre o nosso ponto e o 0. Então, é 0,5. Então, vai ser negativo 105 vezes a nossa distância, que é x menos 0,5. Então, o nosso momento para x igual a 0,5. Então, nosso momento vai ser igual a 100 kg vezes 0,5 menos 105 vezes 0. Então, nosso momento vai ser, né, 50 kg, que é o de se esperar, porque a gente está aqui nesse ponto, né, de 50 kg. E para um x igual a 2,5. O nosso momento vai ser igual a 100 kg vezes 2,5 menos 105 vezes 2,5 menos 0,5 vai dar 2, então 2. Então, nosso momento vai ser igual a 100 vezes 2,5, dá 250 kg, menos 105 vezes 2, que vai dar 210. Então, ele vai ser igual a 40 kg, certo? Então, o nosso momento, ele cai de 50 para 40. Mas ele continua sendo positivo, tá? Então, o que é que a gente faz? A gente coloca aqui pra cá. Cai bem pouquinho, né? Então, a angulação é bem pouca. Então, esse ângulo aqui, ó, 40 kg, certo? E aí, agora a gente vai pra terceira seção. Então, a seção 3 vai ser de 2,5 x a 3. Então, nosso Q, a gente vai adicionar o 100, 105 e o 75. Então, menos 100 kg mais 105 e mais 75 kg, certo? Então, vai dar menos 100 mais 105 mais 75, 80 kN. E aí, o nosso momento vai ser igual a o 100 kg vezes a distância x. A gente vai repetir, né? Menos o 105 kg vezes
x e a diferença do tamanho, que é 0,5, e o 75, né? E aí o 75 em relação vai estar girando a minha barra no sentido horário, então negativo, então 75, desculpa, então 75 vai ser negativo, e aí a distância entre eles vai ser o tamanho, né? Então vai ser igual a x menos 2,5. Então vai ser 75 kg vezes x menos 2,5. Então, vou botar mais uma folha aqui. Então, para nosso x igual a 2,5, então a gente vai ter um momento que é 5K vezes 2,5, 100K vezes 2,5, menos 105 vezes 2, e a outra parte vai ser menos 75 vezes 0. Então, nosso momento vai ser igual a nossa resposta daqui de cima, que vai ser 40, né? 40 kg. E para um x igual a 3, a gente vai ter um momento igual a 100 kg vezes 3 menos 105. Aí a distância é 3 menos meio, então vai ter 2,5, menos 7,5, e aí vai ser 3 menos 2,5, então meio, então vezes, tudo aqui é quilo, tá? Quilo vezes meio. Então, nosso momento vai ser 300 kg, 105 vezes 2,5, 105 vezes 2,5 dá menos 262,5, menos 75 vezes meio, 37,5. Então, nosso momento vai ser igual a 300 menos 262,5 menos 37,5. Então, vai dar 0. Então, nosso momento aqui, voltando lá pro gráfico, então ele sai do 40 para 0. Então, ele vem para cá, 0. Então, nosso gráfico é esse aqui de momento, tá bom? E aí a gente entra na parte de torção. Então a gente tem o torque, vai ser igual a força tangencial vezes o raio. E aí a gente tem que lembrar dessas fórmulas aqui de momento circular. Então a gente tem as relações de velocidade angular, frequência, rotação e velocidade periférica. E as relações de potência utilizando essas referências, certo? E aí a gente tem a tensão por cisalhamento por torção. Então a gente tem nossa tensão de cisalhamento por torção, vai ser o nosso torque sobre o módulo de resistência polar. Então vai ser essa tabelinha, que é diferente da outra, certo? Presta atenção, isso é momento de inércia polar. E a outra tabela é normal. Deixa eu ver aqui. A outra tabela aqui, ó, movimento de inércia normal. Então, o momento de resistente é diferente para o momento resistente polar, certo? Então, preste atenção na tabela para não pegar os dados no lugar errado. Então, o nosso momento de resistência polar é aqui WP.
E a gente tem nosso ângulo de torção, que vai ser relacionado ao torque, o comprimento da sua barra, o momento de inércia polar, que é o JP dessa barra também, e o nosso modo de elasticidade transversal. Então, vamos fazer exercício. Então, primeiro a gente tem aqui nossa barra, que ela vai ter um diâmetro de 60 milímetros e ele vai ter trabalha com uma rotação não, desculpa, uma velocidade angular de 200 radianos por segundo e tem uma potência sendo aplicada de 70 kW. E aí tem aqui, letra A, encontrar a frequência, B, a rotação, C, o torque e D, a tensão desse elemento por torção. Então, nossa frequência, a gente tem que ver na equação. Então, a gente tem aqui, ó, nas equações, frequência é a primeira fórmula que a gente vai utilizar. A frequência é igual a velocidade angular sobre 2π. Então, a frequência é igual a velocidade angular sobre 2π. Então, é 200 sobre 2π. Então, 200 dividido por 2π vai dar 31,83 Hz. Então, a gente achou a letra A. Letra B é a rotação. Então, vamos lá ver as fórmulas de rotação. Então, a rotação pode ser 30 ômega sobre π ou 60F. Então, vou usar 60F que é mais fácil, porque a gente só utiliza duas relações. Então, rotação é igual a 60 frequência. Então, rotação vai ser igual a 60F. Então, é 60 vezes 31,83. Então, 60 vezes 31,83 vai dar igual a 1909,8 RPM. Então, a gente tem a nossa rotação. E aí, para a gente calcular o nosso torque, então para a gente calcular o nosso torque, ele não foi fornecido a força. Então, a gente tem que ver nas equações de potência como é que a gente encontra o torque. Então, nas equações de potência, a gente tem, ó, potência é igual a torque vezes velocidade angular, certo? Então, a gente consegue achar o torque utilizando potência e velocidade angular. Então, letra C, potência é igual ao torque vezes velocidade angular. Então, nosso torque vai ser potência sobre velocidade angular. Então, a potência é 70 kW e a velocidade angular é 200. Então, é 70 kg. Então, é 70 vezes 10 a terceira sobre 200. Então, 70 vezes 10 a terceira dividido por 200 vai dar 350. A unidade de torque é Newton metro. Então, 350 Newton metro. O D ele quer encontrar a tensão. E aí, a tensão, ó, é o torque sobre WP. E aí, é um diâmetro, né? É uma seção circular. Então, é um diâmetro. Então, a gente tem que olhar na tabela o diâmetro. Então, o diâmetro aqui, o WP, o diâmetro é π d a terceira sobre 16. Então, a nossa tensão é o torque sobre WP. E o WP para um círculo é igual a π d a terceira sobre 16. Então, olha, vamos lá. Aqui, o W é, né, para o momento de inércia polar,
é π d terceira sobre 16. Se eu for na tabela errada, eu vou achar... Cadê? Eu vou achar um D, ó. Um W de D, π d terceira sobre 32. Ou seja, eu vou errar o valor final, porque eu tô colocando a informação errada, certo? Então, o nosso diâmetro é 60 milímetros, então eu vou colocar π 60 vezes 10 a menos 3 para passar para metro, né? A terceira sobre 16. Então, isso vai dar 60 vezes 10 a menos 3 elevado à terceira. Isso vai ser π vezes 216 vezes 10 a menos 6 sobre 16. Então, nosso WP vai ser igual a dividido por 16. Então, vai ser 42,41 vezes 10 a menos 6 metro ao cubo, nosso WP. Então, eu consigo achar nossa tensão agora, que vai ser 350 dividido por esse valor, 42,41 vezes 10 a menos 6. Então, 350 dividido por essa resposta vai dar 8,25 vezes 10 a sexta Pascal. Então, vai ser 8,25 megapascal a nossa tensão, certo? E aí, por fim, a gente tem um exercício de dimensionamento, que a gente tem uma viga, né? Uma viga, não, uma barra. Deixa eu completar aqui, para vocês entenderem. Uma barra que vai ter o comprimento L, certo? E aí, a gente tem essa barra, ela é vazada, então ela tem uma relação entre o diâmetro maior, Dzão, e o diâmetro menor, Dzinho, em 0,7, tem um comprimento de 80 centímetros, trabalha com uma potência de 22 kW, uma frequência de 20 Hz, uma tensão máxima de 60 megapascal e um módulo de resistência transversal do material, que é 80 gigapascal. E aí a gente tem que encontrar os valores de Dzão e Dzinho e o valor desse ângulo de torção. E aí, como é que a gente faz para achar Dzão e Dzinho? Então, primeiro a gente tem a nossa potência e tem a nossa tensão. Então, copiando do exercício passado, a nossa potência é igual ao nosso torque sobre o nosso W, só que a gente não tem W e nem tem o torque, a gente só tem a nossa tensão, então seria a letra D. Então, tensão é igual ao torque sobre WP. E aí a gente não tem WP, a gente teria que encontrar, mas primeiro de tudo vamos encontrar o nosso torque. Então, a gente tem nossa potência, vamos na tabela de potência, ó, a gente tem a potência é igual ao torque vezes 2π frequência. Então, a gente tem a potência e tem a frequência, então a gente consegue calcular o torque. Então, na letra A gente tem potência é igual a torque vezes 2πf. Então, nossa potência... Então, a gente pode encontrar nosso torque a partir dessa potência, né? Então, torque vai ser potência sobre 2πf. Então, a potência é 2 kg, então 22 10 a terceira, sobre 2π vezes a frequência, que é 20. Então, nosso torque
vai ser 22 vezes 10 à terceira, dividido por 2, dividido por π e dividido por 20. Então, vai dar 175 Newton metro. Então, nosso torque é 175 Newton metro. Então, se a gente tem o torque e tem a tensão, a gente consegue encontrar o WP. Então, o torque, nossa tensão, é igual ao torque sobre WP. Então, nosso WP é igual ao torque sobre tensão. Então, nosso torque é 175 sobre a nossa tensão, que é 60 mega. Então, é 60 vezes 10 à sexta. Então, vai ser 175 dividido por 60 vezes 10 à sexta. Então, isso vai dar 2,9, vou arredondar, 92 vezes 10 a menos 6 metro cúbico. E aí a gente precisa ir lá na tabela, encontrar o valor desse WP para uma seção circular vazada. Então, para a seção circular vazada, o WP é π sobre 16, relacionado ao diâmetro maior a quarta menos diâmetro menor a quarta, tudo isso sobre D. Então, nosso WP tabelado é igual a π sobre 16, Dzão maior a quarta, menos Dzinho menor a quarta, sobre Dzão, entre parênteses. Deixa eu olhar aqui, conferir, para ver se tá certo. Isso, tá certo. E a gente Dzão é 0,7. Então, Dzinho é igual a 0,7 de Dzão. Então, a gente vai colocar dentro dessa fórmula o Dzinho. Então, WP vai ser igual a π sobre 16, Dzão a quarta, menos 0,7 Dzão a quarta sobre Dzão. Então, nosso WP vai ser igual a π sobre 16, e aí fica Dzão a quarta, e aí 0,7 a quarta vai dar 0,2401 Dzão a quarta sobre D. Então, essa parte aqui de cima é como se fosse 1D a quarta menos 0,2401 D a quarta. Então, como é que a gente faz? O D a quarta se repete, então a gente bota separado, D a quarta, abre o parênteses, coloca o 1 menos 0,2401 e fecha parênteses. Então, 1 menos 0,2401 vai dar Dzinho a quarta vezes 0,7599. Então, a gente substitui 0,7599 D a quarta aqui em cima. Então, DAP vai ser π sobre 16, abre 0,7599 D a quarta sobre D. Então, D a quarta sobre D, que vai sobrar D a terceira. Então, vai ficar π sobre 16 vezes 0,7599 vezes D a terceira. Então, esse valor aqui a gente vai igualar a 2,92 vezes 10 a sexta. Então, vou colocar aqui π sobre 16 vezes 0,7599
7,599 vezes D a terceira vai ser igual a 2,92 10 a sexta. Então, 2,92 vezes 10 a menos 6. Então, o 16 está dividindo, vai passar para o outro lado multiplicando. O π está multiplicando esse vezes 0,7599. Então, eles dois vão passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar D a terceira, 2,92 vezes 10 a sexta, vezes 16, dividido por π, vezes 0,7599. Então, 2,92 vezes 10 menos 6, vezes 16, dividido por π e dividido por 0,7599 vai ser igual a 0,0001957 metro. Não. Calma. 975. Só que é 10 a terceira, né? Então, a gente tem que fazer D igual a raiz cúbica desse valor, 0,000197. Então, a raiz cúbica desse valor vai ser igual a 0,0269 metros, ou multiplicando por 1000 vai dar 26,9 milímetros o nosso Dzão. Então, Dzinho sobre Dzão, que é igual a 0,7, então nosso Dzinho é 0,7 vezes Dzão, que é igual a 0,7 vezes 26,9. Então, 26,9 vezes 0,7 é igual a 18,83 milímetros. Então, com isso, a gente trabalhou os assuntos para a próxima prova, próxima semana. Então, o que eu recomendo vocês fazerem, pegar todos os exercícios que a gente já fez, sobre flexão em diante, né? Então, flexão, dimensionamento e torção. Reveja todos esses exercícios. Reveja esses exercícios aqui, tente fazer tudinho. E qualquer dúvida é só perguntar. Então, até a próxima semana.